Amados irmãos, prezados irmãos e irmãs, nós queremos saudar a todos de todo o coração. Desejar as boas-vindas a todos no precioso e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez passou um ano. Temos agora a última reunião neste ano. O tempo passa, as horas voam. Tudo passa. O tempo corre adiante que não podemos pará-lo. Cada dia que nós passamos, estamos um dia mais próximo do Senhor. E essa é a nossa esperança que nós temos. Cantamos nesse hino. Nada mais no mundo eu desejo. Aos teus pés eu me coloco. Nós podemos estar silenciosos diante do Senhor, perseverar e colocar tudo diante do Senhor, sabendo que está no lugar certo. E no segundo hino nós cantamos De Volta para a Bíblia. Também este é o tema principal da nosso site na internet, também que vai nos DVDs. Este hino De Volta para a Bíblia. Esse foi a missão principal do irmão Branham, nos trazer de volta a Bíblia. Sem teologia, sem qualquer adição, mas a pura palavra. Isso nós compreendemos. E nós queremos manter isto assim. Permaneçam firmes na palavra. E nós agradecemos ao Senhor que Ele nos guiou a tais servos fiéis. Eu quero nesse lugar não perder a oportunidade de agradecer que trabalharam para o Senhor, seja na tradução, seja cada vez a mesa com os livros, seja essa organização da Casa Popular, onde podemos nos reunir aqui tantas vezes. E queremos agradecer ao irmão Frank, que ele sempre encontra o caminho para chegar aqui e para compartilhar a palavra. Somos cada vez ricamente abençoados. Que o Senhor possa também nos abençoar hoje. Que Ele possa nos deixar estar silenciosos diante da sua grandeza e glória. Queremos juntos cantar um ou dois hinos do cantor pentecostal. Primeiro hino 325. E os cantores, os instrumentais falaram que vão nos acompanhar. Hino 325. Você pode vencer tudo. Você pode vencer a tudo. Meu Salvador, e encontrar o caminho da vitória. Meu Salvador. Sim, eu quero confiar em Deus.
e eu serei vencedor. Somente edificar nele. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou dele, ele é meu. E eu serei vencedor. Esteja comigo nesta hora, meu Salvador, meu Salvador. Seja a palavra na minha boca. Meu Salvador, meu Salvador. Sim, eu quero confiar em Deus. E eu serei vencedor. Edificar somente nele. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou dele, ele é meu. E eu serei vencedor. Ó, salve muitas almas, meu Salvador, meu Salvador. Abra agora as correntes da vida, meu Salvador, meu Salvador. Sim, eu quero confiar em Deus e eu serei vencedor. Somente edificar nele, eu sou dele e ele é meu. Eu sou dele, ele é meu, e eu serei vencedor. Que agora com poder o teu reino venha, meu Salvador, meu Salvador. Salve a todos, os maus e os bons, meu Salvador, meu Salvador. Sim, eu quero confiar em Deus e eu serei vencedor. Somente edificar nele. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou dele, ele é meu. E eu serei vencedor. Todo poder é dado a ti, meu Salvador, meu Salvador. Você pode enviar luz e vida, meu Salvador, meu Salvador. Eu confio somente em ti. Eu serei vencedor, somente edificarei em ti. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, tu és meu. E eu serei vencedor. Amém, amém, assim seja. Eu quero confiar em Deus. Em quem poderemos confiar a não ser em Deus? E então está, eu sou dele, ele é meu. Mas o primeiro passo nós temos que fazer. Nós temos que nos reconhecer a ele. Então ele se irá conhecer a nós. Então se tornar verdadeira essa palavra, eu sou dele e ele é meu. E eu serei vencedor. Esta é a promessa
que Ele deu. No seu nome seremos vencedores. Em silêncio, confiando no Senhor, vamos cantar como segundo hino 477. Em seguida, o irmão Baumgartner dará a palavra de introdução. Te é dado a vida eterna, a esperança que os crentes, ainda no sofrimento, os alegra. Através do sangue do Senhor, você é renovado plenamente. Amém. Essas maravilhosas palavras também nos é dado vivermos a graça
mas queremos também nós vivermos como é agradável ao Senhor. Somente se alcançarmos o seu comprazer, também carregaremos todos esses frutos. Que o Senhor possa nessa tarde nos abençoar da riqueza da sua graça, abençoar todos que estão conectados, abençoar todos que estão agora sozinhos em casa, que não puderam vir, que o Senhor possa estar presente a eles. E peço agora que o irmão Baumgartner venha para nos ler a palavra de introdução. Amados irmãos, amadas irmãs, todos que vieram e todos que estão ligados via internet, nós queremos, nesse culto, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, saudar de todo o coração e desejar as boas-vindas. Eu penso que nós todos amamos esses cultos. Eu sou grato ao Senhor pelo grande privilégio que ainda podemos nos reunir nesse lugar sem perturbação para ouvirmos a santa e preciosa palavra de Deus por boca chamada. Hoje é de novo um dia especial que o Senhor fez. O Senhor está presente hoje. Ele está no nosso meio. Ele quer falar conosco e quer nos ajudar, nos fazer bem. Sou tão grato ao Senhor pela rica bênção que já há tantos anos nesse lugar nós pudemos receber. Sou tão grato ao Senhor. Eu quero dizer isso de fato hoje. E eu quero ressaltar isso. Que não é óbvio que nós podemos estar aqui. Hoje é um dia especial também para o irmão Frank. Hoje ele tem aniversário. Irmão Frank, nós te desejamos hoje, no teu aniversário, as ricas bênçãos de Deus e a sua graça que jamais termina. Por tal tarefa, por tal cumprimento e por tal esforço que o irmão dá. Se ele tivesse uma empresa terrestre, aqui ele já teria recebido os maiores prêmios. Mas eu sei e conheço o irmão Frank já há 45 anos. Eu sei que ele no seu aniversário, que ele ama a palavra de Deus mais do que qualquer presente terreno. Por isso, eu quero ler uma palavra de 2 Timóteo 4. Eu peço que nos levantemos para isso. 2 Timóteo 4, versículo 17 e 18. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E, amados irmãos e irmãos,
Nós vivemos um tempo muito sério. No último período do tempo da graça. Por isso, é de muita importância, de maior importância, que nós apoiemos a obra do Senhor e o carregador da palavra do Senhor em mãos de oração. E eu quero perguntar a vocês, vocês estão prontos para suportarem a obra de Deus e o carregador da palavra mais do que anteriormente em mãos de oração? Então, elevem as suas mãos. Irmão Frank, este é o presente de aniversário para você, de todos nós. Para a introdução, eu quero ler uma palavra cabível adiante de Filipenses 2. Filipenses 2, 12 a 16. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Até aqui, esta santa e preciosa palavra. Eu estou convicto que o ministério do nosso amado irmão, que ele recebeu de Deus, não é em vão, mas sim que no fim, um rico fruto surgirá. Nós queremos orar. Grande Deus da graça, nós te agradecemos pela possibilidade que pudemos vir hoje para ouvirmos a tua santa e preciosa palavra. Obrigado, Senhor, por termos encontrado graça diante de ti, porque tu revelaste a tua palavra para nós nesse tempo. Tu tens um plano maravilhoso de salvação conosco. Nós cremos na tua palavra com todas as promessas que estão contidas nela. Todo-Poderoso Deus, receba íntima gratidão que pudemos reconhecer a mensagem, o mensageiro para esta era da igreja, pela graça. Nós temos hoje, elevamos as nossas mãos diante da tua face e assim confirmamos que permanecemos diante de ti, no qual que nós carregamos a tua obra de redenção e o teu servo até o fim em oração. Nós queremos orar e vigiar
estarmos prontos quando Cristo levar a sua noiva eleita para o lar. Juntos chegamos agora à tua presença, pois sem a tua ajuda estamos perdidos. E na tua bênção, de fato, tudo está dentro. Abençoe o teu servo no seu aniversário de 84 anos, de forma especial, e conceda-lhe adiante o poder divino de divulgar a sua palavra, a tua palavra. Atue no nosso meio através da tua palavra e do teu Espírito. Cubra-nos com o teu sangue e abençoe a todos nós juntos, também o teu povo mundialmente, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Somente Crê, Somente Crê. Somente crê, somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amém. Vocês podem sentar-se. Muito obrigado pelos desejos de bênçãos. Seja dada gratidão de coração ao Senhor por toda a graça que Ele demonstrou em todos esses anos. Simplesmente agradecer e mais uma vez agradecer. Hoje nós olhamos para trás ao dia no qual o Senhor levou o irmão Branham para o lar celestial no dia 24 de dezembro de 1965. Um dia que também teve um significado especial para mim. Eu de fato vi o irmão Branham subir na nuvem sobrenatural com o terno inclinado para frente. Eu não sabia nada que no dia 18 de dezembro ele havia tido um acidente. Alguém entrou frontalmente da outra via no seu carro, na sua via, frontalmente no seu carro. E então ele foi levado no dia 24 para o lar celestial. Para mim, vocês podem imaginar, foi uma grande dor. Eu havia ligado o seu ministério com o aperfeiçoamento. E até no sepultamento, no dia 11 de abril de 66, todos esperaram que na Páscoa de 66 ele ressuscitaria. E cantaram somente crer por horas, mas nada aconteceu. E então
o fim da tarde, quando eu voltei ao meu quarto de hotel, e desta vez não uma voz audível que pudesse ser ouvida com os ouvidos, mas sim falou no meu coração: agora chegou o teu tempo de ir de cidade a cidade e anunciar a palavra, e a última mensagem seja trazida. Isso eu também fiz com a ajuda do Senhor em todos esses anos, e como nós na última vez já mencionamos, não havia pregador ou evangelista que tivesse visitado 20 ou 30 países, muito menos 50 ou 60, e muito menos 110 ou 120. E eu olho para trás de fato para 165 países que os meus pés pisaram, e nos muitos países, como na Índia, em 23 cidades eu preguei. De fato, desde 1966, a minha vida de dia e de noite foi consagrada ao Senhor. Sim, desde começou já em 1963, você sabe, 1962, o chamado direto, e 1963, quando o irmão Branham falou sobre os 7 selos, eu estava tão dominado, mas tão dominado, que eu me sentei e escrevi o manuscrito para o livro O Conselho de Deus. E desde essa época, isso foi em 1963, e em 1964, então foi publicado. De fato, cada manuscrito eu escrevi com o próprio punho, cada livro, cada brochura, cada carta circular, eu havia pré-escrito com o próprio punho, e as montanhas dos livros estão lá no escritório. Simplesmente gratos ao Senhor, que Ele guiou de tal forma, sem o meu adicionar. Eu jamais pedi que Ele me chamasse e que me enviasse, mas, como o irmão Baumgartner há pouco leu, Paulo foi na época, estava determinado para fazer a conclusão, tudo, incluir tudo na sua proclamação, tudo que fazia parte do plano de salvação de Deus. Todos os apóstolos escreveram, mas Paulo, ele tocou cada tema nas suas cartas, seja em relação à igreja local, seja os dons do Espírito, independentemente qual tema, Paulo, ele foi utilizado por Deus para que todo o conselho de Deus, todo o plano de Deus fosse anunciado. E quando o nosso coral cantou de novo de volta para a Bíblia, então nós pensamos na palavra de Zacarias 14, versículo 7, será um dia sem mudança de luz e trevas, mas no anoitecer será luz. Será luz. Quantas vezes o irmão Branham, ele se referiu a
com esta passagem bíblica ao seu ministério, e eu digo isto com o coração sincero, eu sequer teria mensagem se Deus não tivesse enviado um mensageiro e de fato tivesse revelado tudo do Jardim do Éden até Apocalipse, o capítulo 22, Deus preparou tudo de tal forma e pela graça deu que pudéssemos incluir tudo na proclamação e falar sinceramente que, como jamais antes, o todo o conselho de salvação de nosso Deus, nós podemos anunciar, porque a nós, a palavra, pela graça, nos foi dada por revelação, não através de um estudo, de um estudar, de uma escola bíblica, mas o Espírito Santo guia em toda a verdade. Eu prezo que o Senhor guiou de tal forma que eu pude conhecer e acompanhar o ministério, vivenciar junto ao ministério do irmão Branham pessoalmente, e posso testificar o que os meus olhos viram e o que os meus ouvidos ouviram da palavra da vida. Isto nós vos anunciamos, e o nosso Senhor disse aos seus discípulos: vós sois meus testemunhos. Já no Antigo Testamento, no profeta Isaías, vós sois minhas testemunhas. E então, no Novo Testamento, o nosso Senhor diz aos seus discípulos: vós sois minhas testemunhas, mas esperai em Jerusalém até que sejais revestidos com o poder das alturas. Irmãos e irmãs, nós vivemos de fato num período de tempo muito especial, e nós somos de coração gratos que podemos ver o cumprimento das profecias bíblicas ao nosso redor, também agora com Jerusalém, com Israel. Sim, e no total, o que jamais teríamos pensado, e eu não trouxe aqui, a revista está lá na mesa, até que Deus não é masculino, mas também é feminino, e agora colocaram como um anúncio de colocar uma mulher na cruz, e as vestes vão até acima do joelho. Quem pode imaginar isso? Até que ponto a humanidade chegou? Irmãos e irmãs, nós vemos de fato num tempo onde os zombadores, eles exageram em tudo. Não tem mais medida, não tem mais medida, não tem mais temor diante de Deus. Tudo, de fato, chegou a tal ponto avançado que temos que dizer: Senhor, faça um fim, venha em breve. Esse anúncio, uma mulher na cruz, ó Deus, tem misericórdia. Chame os últimos para fora e finalize a tua obra, e venha, retorne e nos leve consigo para o lado. Isto, do que se refere a Jerusalém, também, somente muito brevemente, Deus já havia dito a Abraão, em Gênesis 12, quem abençoa a ti, a este abençoarei, quem te amaldiçoa, a este amaldiçoarei. Assim está escrito em Gênesis, no capítulo 12, escrito: mas de fato não há mais temor diante de Deus e diante da sua palavra, mas todos caminharam por próprios caminhos. Aqui está em Gênesis, no capítulo 12.
E, além disso, quero a todos que estão ligados via internet, saudade, coração. Deus abençoe sobre toda a terra. Deus abençoe também todos os nossos irmãos que estão aqui hoje. Irmão Wolfgang Payer, irmão Hermann Hendrich, irmão Löscher. Deus abençoe todos os irmãos, todos que estão aqui hoje. E o Senhor abençoe sobre toda a terra. Somente como lembrança, nós de fato, no primeiro fim de semana em dezembro, tivemos tal um número de telespectadores como jamais antes eu havia notado. Foram 2.789 conexões estavam ligadas sobre toda a terra para ouvir a mensagem divina que nós carregamos, para ouvi-la. Simplesmente todo-poderoso, que Deus cuidou até ligações em países distantes são utilizados para fazerem ligações ainda maiores adiante, e todos podem ouvir. Que Deus possa de fato, da riqueza da sua graça, abençoar. Aqui em Gênesis, no versículo 3, capítulo 12, versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as gerações da terra. Isto é, assim diz o Senhor, na sua santa palavra. Quem crê hoje ainda a santa palavra de Deus? Então nós lemos diretamente em Zacarias que Jerusalém será tornado pedra de tropeço para todos os povos, e que todos que tentarem levantá-la se ferirão, porque a pedra simplesmente escorrega e as suas mãos serão feridas, e Deus os levará a juízo. Zacarias 12, versículo 3, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Assim já está na profecia bíblica escrita. Então nós podemos, de fato, de coração dizer: Deus elegeu a Jerusalém 780 vezes. Está Jerusalém na Bíblia. Davi, 33 anos, ele regeu em Jerusalém. Salomão, ele regeu 40 anos em Jerusalém, a cidade que Deus elegeu. E Abraão, ele sacrificou seu filho no monte do templo, no monte Moriá. E posteriormente Davi, ele comprou toda a região da montanha por 600 shekels de ouro. Irmãos e irmãs, nós somos gratos de coração a Deus. E lembre-se, eu lembro de vocês duas passagens bíblicas. Uma está em Lucas 21. Lucas 21, aqui nos é dito que acontecerá, qual seja,
que Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo dos gentios tenha terminado. Lucas 21, versículo 24. E cairão, e vemos isso aqui pela graça de Deus, diante dos nossos olhos, isso se cumprir. Eu leio o versículo 24 em Lucas 21. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Irmãos e irmãs, e paralelamente a essa palavra, até o tempo dos gentios tenha passado, e paralelamente a isto, que o evangelho do reino será pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. Nós vivenciamos agora ambas coisas: a pregação do eternamente válido evangelho, assim como no princípio foi pregado, assim agora no fim é anunciado, e que Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo dos gentios tenha acabado, e de fato e chegou a esse ponto. Nós estamos na última fase. Jerusalém se tornou pedra pesada para todos, e tudo que ainda não se cumpriu, isto se cumprirá no nosso tempo. Para nós, a palavra de Mateus 24 é conhecida de todos nós já há muitos anos. Mateus 24, versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, não em 3, 4 países, em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós somos testemunhas daquilo que esta profecia, esta predição do nosso Senhor chegou ao cumprimento dos nossos dias pela primeira vez nos 2000 anos, que todos os povos e línguas ouvem a última mensagem, o pleno, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, e podem chegar à fé. Mais 2, 3 passagens bíblicas que se referem a Jerusalém em Isaías. Sim, nós temos algumas passagens bíblicas, especialmente Isaías 14, Isaías capítulo 14, que Deus o Senhor elegeria a Jerusalém novamente. Também isto aconteceu diante dos nossos olhos. Desde 1948, nós temos de novo um Estado de Israel. Isaías 14, versículo 1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel e os porá
na sua própria terra. Assim está escrito. Isto é, assim diz o Senhor, na sua santa e preciosa palavra. E nós temos a próxima passagem bíblica. Podemos ler uma após a outra no profeta Sofonias, especialmente se referindo a Israel e o que acontece no nosso tempo. Isso acontece de fato diante dos nossos olhos. Aqui nós lemos em Sofonias, capítulo 3, Sofonias, no Antigo Testamento, pela graça de Deus, nós temos o Antigo e o Novo Testamento e podemos, de coração, receber e crer o que o Senhor nos prometeu aqui e também prometeu a Israel. Sofonias 3, e aqui é Sofonias 3, e aqui é versículo 20. Sofonias 3, versículo 20. Naquele tempo vos farei voltar. Naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. É sempre poderoso quando lemos a palavra promessa ou prometido. O Senhor prometeu. E quando vier a conclusão e vier a prestação de conta com todos os povos que se elevaram contra Jerusalém ou entrarão em guerra contra Jerusalém, então após isso virão todos os povos de Jerusalém e festejarão a festa e agradecerão ao Senhor que finalmente o poder das trevas chegou, tomou seu fim e o Senhor pôde entrar no seu reinado. Isto acontecerá tudo como foi prometido na palavra de Deus. O mais poderoso está ainda em Ezequiel 36, Irmãos e irmãs, nós temos a palavra profética como orientação direta, que no nosso tempo nós recebemos orientação bíblica também no que se refere a Israel, se refere a Jerusalém, e naturalmente, especialmente, o que se refere à igreja. Ezequiel 36, versículo 24. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Para a vossa terra trarei-vos de volta. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Nós cremos o que a Escritura diz e como a Escritura diz. Nós não deixamos nenhum pensamento vir sobre nós, mas sim somente a crer naquilo o que Deus disse na sua santa e preciosa palavra. E de Zacarias, a passagem de Zacarias 2 é conhecida de todos nós, Zacarias 2, versículo 16.
Esta, há pouco, já lemos, aqui está, o que aconteceria quando o Senhor cumprir a sua palavra no seu povo, ao seu povo de Israel. Zacarias 2, versículo 16, ou 3, versículo 2. Mas o Senhor tomará Judá, colocará na sua terra de possessão e elegerá novamente a Jerusalém. Louvado e glorificado seja o Senhor. Tudo o que se passa agora é cumprimento de profecia bíblica. Todos os povos têm que levantar Jerusalém como uma pedra pesada, e a pedra é muito pesada, ela escorregará e ferirá suas mãos. O Senhor, Ele mesmo, Ele carregará a vitória sobre isso, e Ele entrará no seu reinado no Monte Sião. E se tomarmos todas as passagens do Novo Testamento que fazem parte disso, o que Deus, pela graça, na sua palavra prometeu, eu me alegro simplesmente sobre isso. Irmãos e irmãs, que não deixamos entrar nenhum outro pensamento, não damos espaço a nenhum outro pensamento, mas cremos na palavra de Deus, cremos na palavra de Deus, e também no que se refere a Jerusalém e a Israel. Nós estamos na convicção que tudo acontecerá assim como Deus deixou predizer. Agora uma continuação da carta dos Romanos, carta aos Romanos. Poderemos ler adiante, mas direcionados a todos nós, irmãos e irmãs. Romanos capítulo 8, Romanos 9, Romanos 10, 11, simplesmente todo-poderoso, de que forma o homem de Deus, Paulo, ele colocou todo o conselho de salvação, especialmente para nós que de coração podemos crer. Irmãos e irmãs, nós não cremos em nós e na nossa justiça. Nós cremos em Jesus Cristo e na consumada obra de redenção, no sangue da nova aliança que foi derramado. Ontem ouvimos uma pregação do irmão Branham dos anos 50, e lá ele fala repetidamente sobre o sangue, sobre o pacto que Deus fechou. E o que mencionamos aqui há pouco, também o irmão Branham, nesta antiga pregação dos anos 50, ele mencionou: a vida está no sangue. E tão certo quanto nosso Senhor, Ele derramou o seu sangue e deu a sua vida por nós, tão certo também na multidão comprada pelo sangue está a vida eterna, a vida divina, foi colocado neles. E por isso nós podemos repetidamente agradecer ao Senhor de coração. Aqui em Romanos, no capítulo 8, nós lemos alguns versículos sem nos mantermos muito tempo nisso. Romanos 8, os versículos conhecidos a partir do versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam
a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não você tomou a decisão, não eu, o Senhor. Ele tomou por nós e por isso nós pudemos aceitá-lo e recebê-lo. Mas ouçam o versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós podemos ir a Salmo 89, podemos ir a Salmo 22, nós podemos ir ao Antigo e a outras passagens bíblicas no Novo Testamento. Ele, o primogênito entre muitos irmãos. Permitam que eu faça uma pergunta que na segunda-feira da semana passada me foi posta. Qual seja, um pregador em algum lugar no país vizinho, ele pregou que Jesus não deveria ser chamado Filho de Deus, mas Filho do Espírito Santo, porque está escrito, Espírito Santo virá sobre ti, e o que for nascido de ti vem do Espírito Santo. Então, ele simplesmente divulgou a doutrina que isso não está muito certo. E o irmão que ouviu isso escreveu diretamente um e-mail e disse: irmão Frank, o que é isto? O que um homem que diz que crê na mensagem, tal pregação está sendo feita. Eu simplesmente respondi muito brevemente, também nós fomos pelo Espírito de Deus nascidos de novo para uma viva esperança, mas somos filhos e filhas do Todo-Poderoso Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus e tudo acontece em nós através do poder de Deus. Mas como foi dito, pessoas fantasiam e trazem suas próprias ideias. Então está aqui escrito no versículo 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, que receberão a glória do Senhor. Simplesmente completos, plenos, a redenção está consumada, nós podemos confiar no Senhor. Não olhe mais para você, não olhe mais para outros, não para circunstâncias, mas agradeça ao Senhor pela eleição, pela graça, pela predeterminação, que Deus nos tomou assim como nós somos. E a renovação e o renascimento pela graça, Ele atuou para que pudéssemos ser uma nova criatura pela graça. De fato, vai versículo a versículo adiante, nesse maravilhoso capítulo, especialmente capítulo 8. No versículo 33 nós lemos: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Em Jesus Cristo, justificados. A carta de culpa foi rasgada. Vocês sabem?
o que eu de coração, eu disse em oração há pouco, amado Senhor, se o inimigo quer me acusar, manda-o para fora, porque a carta de culpa foi rasgada. Não fazemos nada intencionalmente. E se o inimigo vem e nos acusa por alguma coisa, não, e mais uma vez não. Vamos falar mais uma vez. A carta de culpa foi rasgada. E nós somos livres pelo poder de Deus, pelo sangue do novo pacto. E então, segue adiante, no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem pode nos separar? Não é possível. Ligado com Deus, tendo recebido a vida eterna, e tão certo quanto Jesus Cristo é o Filho de Deus, tão certo nós somos filhos e filhas de Deus. Ele, o primogênito, e nós, os primogênitos. E então, no versículo 36, como está escrito, Salmo 44, aqui anunciado, como está escrito, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Entregues à morte. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. E por tua causa somos mortos todo dia. Deixe falar isso de coração aqui. Nos últimos anos, nos muitos anos, foi feito tanto chamado de morte, de fato, tanto chamado de morte como jamais antes. Mas nenhuma vez sequer sobre irmãos que propagam próprias interpretações somente contra o carregador da palavra de Deus. Assim, muito mais nós podemos nos alegrar. Nós não somos desse mundo. Jamais encontraremos reconhecimento nesse mundo. E o nosso Senhor disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vós. E nós somos de coração gratos a Deus, que podemos crer cada palavra, podemos crer de coração. E pessoas, se pessoas fazem esse chamado para a morte, e como está escrito aqui, há pessoas que colocaram para si como tarefa, mas nós somos gratos a Deus de coração e oramos para os nossos perseguidores. Não podemos fazer algo diferente, por isso, deixe-nos sempre, novamente, de coração, agradecer que Deus é fiel e que nós, como noiva do Cordeiro, agora podemos vivenciar o aperfeiçoamento e passamos por certas tribulações e perseguições. E como começa, já começa que em nenhum lugar nós cabemos, em nenhuma congregação, nenhuma religião, nenhum lugar. E nós vemos agora também a unificação de religião, mas nós não cabemos em nenhum lugar, somente no reino de Deus. E nosso Senhor disse,
o meu reino não é desse mundo. E assim nós podemos simplesmente de coração agradecer que a redenção encontrará a sua consumação no nosso tempo. Ninguém sabe quanto tempo ainda demorará. Para alguns demora demais, mas sejam sinceros, se o Senhor já tivesse vindo em 1977, aonde estariam a maioria de nós? Onde estaríamos? Que em 1977 havia ouvido daquilo que Deus havia terminado para esse tempo? E o irmão Branham, de fato, em um livro da história da igreja, ele havia lido que em 1977 seria o 50º jubileu, ano de jubileu, e esse homem havia escrito lá, então, que podemos contar que então o retorno de Cristo aconteceria, e o irmão Branham, ele repetiu isso assim, e disso, então, irmãos, fizeram uma doutrina nos anos 70, que em 1977 tudo chegaria ao fim e o retorno de Jesus Cristo aconteceria. Sequer deveríamos isso, mas os irmãos dos Estados Unidos, em 1976, não me deram mais a mão. E eles saíram da minha casa em Krefeld, do meu apartamento, e disseram: você não crê o que o profeta diz, que em 77 tudo chegaria ao fim, e por isso nós não podemos mais dar a mão a você. Sim, então eles partiram então para Roterdã. Mas, irmãos e irmãs, Deus, desde o princípio, nos concedeu graça de permanecermos sóbrios, de não firmarmos nenhum ano ou um tempo, porque o nosso Senhor, Ele disse: ninguém sabe o dia e a hora, e também o ano não. Mas foi de fato um argumento de um homem que o irmão Branham frequentemente mencionou, que então, na carta, ainda me comunicou, irmão Frank, somente está escrito que ninguém sabe o dia e a hora. Não está escrito que ninguém sabe o ano. Então, por favor, aceite que será 76. Vocês precisam imaginar tal coisa tola, uma argumentação tola, seja dada a honra a Deus o Senhor, permanecermos sóbrios e claros em todas as coisas, até o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu creio que na igreja sequer um único erro deve haver ou há. Nenhuma falsa doutrina, nenhuma interpretação que a noiva do Cordeiro é uma plena noiva da palavra, palavra por palavra. E nós cremos somente o que a Santa Escritura disse, e a nossa fé está ancorada nas promessas de Deus. Somente rapidamente, que nosso tempo está limitado, aqui do próximo capítulo, em Romanos capítulo 8 nós lemos, então, especialmente em Romanos, no capítulo, também este versículo, irmãos e irmãs, nós frequentemente ressaltamos. Romanos, capítulo 11, versículo 5. Assim, pois, também, agora, nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Não somente no tempo de Elias, não somente
nos tempos passados, no nosso tempo, ficou um remanescente, pessoas que não dobraram seus joelhos diante de Baal, que não são encontrados nenhum engano e erro, pois assim está escrito, que nenhuma mentira tem sua origem na verdade. 1 João pode ser lido isso. Nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Verdade é simplesmente verdade e permanece eternamente verdade. E tão certo quanto a palavra de Deus está em nós, tão certo, nós somente creremos o que está escrito. E assim, o nosso Senhor também disse, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus significa tudo para vocês, irmãos e irmãs. Para mim, a palavra de Deus significa a minha vida, simplesmente tudo. Em toda a minha vida, assim como Deus disse em sua palavra, assim acontece. Paulo aqui fez uma comparação que 7.000 não dobraram seus joelhos diante de Baal, e também que Deus no nosso tempo também terá um remanescente pela graça, e nós podemos fazer parte disto. Então nós temos a palavra poderosa de Romanos, capítulo 9, nós já lemos algumas vezes. Romanos, capítulo 9, versículo 28. Romanos 9, versículo 28. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Não você, não eu. Nós somos carregadores da palavra, mas o Senhor, Ele cumpre o que Ele prometeu. Ele completará a sua obra no nosso tempo com a igreja e então com Israel. Vamos falar isso também, irmãos e irmãs. Paciência nos falta para que, após o cumprimento da vontade divina, alcancemos o alvo. Vamos resumir. Vamos estar em paciência, confiando no Senhor, com a ciência que Ele não se atrasa. Ele, no tempo certo, Ele cumprirá tudo, também com Jerusalém, com a igreja e então com Israel. Tudo Ele, de acordo com a sua preciosa e santa palavra, fará. E vamos falar também isto mais uma vez. Deus enviou o seu servo e profeta no nosso tempo para trazer a nossa atenção, para direcionar nossa atenção para aquilo que o Todo-Poderoso Deus nos havia prometido e está fazendo atualmente. Ele foi chamado sobrenaturalmente, e também deixe-me dizer isso mais uma vez, porque irmãos compreenderam isso muito erradamente. Aquilo que está escrito em Apocalipse 10 acontecerá após o arrebatamento, quando o Senhor, como anjo da aliança, descer e colocar o seu pé sobre terra e mar. Então, os 7 trovões deixarão ecoar suas vozes, mas não quero entrar em maiores detalhes nisso, somente dizer, quando o irmão Branham, no dia 28 de fevereiro de 1963, sob indicação do Senhor, esteve lá na montanha
42 milhas de distância de Tucson, na montanha Sunset, e entrou então a tormenta tenebrosa, uma chuva e ventos, e as cumes das árvores se dobraram. Então 7 trovões poderosos ecoaram, e o irmão Branham utilizou o seu punho. De fato, sobre o púlpito ele bateu e ressaltou que esses trovões, no dia 28 de fevereiro de 63, ecoaram. E então a indicação da nuvem de luz sobrenatural: volte para Jeffersonville, porque os 7 selos serão abertos. E porque esses 7 trovões ecoaram quando o irmão Branham esteve lá e recebeu a indicação. Então, irmãos, eles interpretaram Apocalipse 10 e falaram: isto já tudo aconteceu. Quão gratos nós podemos também estar nesta coisa, que Deus nos manteve a compreensão e que nós temos o fundamento. Eu estive simplesmente nesse lugar. Eu vi os cumes das árvores, que todos estavam simplesmente estavam quebrados. Eu vi as pedras que haviam rolado o monte abaixo. E através disso que Deus me deu a graça de estar desde o princípio, ter ouvido todas as pregações e ter lido, primeiro ouvir e depois, e então também traduzir. Deus, de fato, cuidou de tudo, que não simplesmente pulamos em algo, mas sim, pela graça de Deus, desde o princípio, fomos levados juntos. E, por isso, vamos juntos agradecer ao Senhor, de coração agradecer, que nos desviamos em alguma interpretação, mas sim permanecemos na palavra de Deus e sabemos, Deus faz tudo assim como Ele determinou na sua palavra. Hoje temos também a ceia do Senhor, irmãos e irmãs, e em seguida teremos também a ceia de amor. Deixe-me ler de 1 Coríntios, essas palavras maravilhosas. 1 Coríntios, e aqui leremos versículo 16, 1 Coríntios 10, versículo 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção, o cálice já é um cálice de bênção. E que bênção que nós podemos tomar parte da Santa Ceia e, através disso, anunciar a morte do Senhor, e aquilo que, através da sua morte, aconteceu por nós, do que Ele derramou o seu sangue e nos concedeu o perdão e a reconciliação com Deus pela graça. 1 Coríntios 10, versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Comunhão do sangue e através do sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Oh, quantas passagens bíblicas nós poderíamos ler para isso. O corpo do Senhor
através de um Espírito, batizado para um só corpo, membros do mesmo corpo de Jesus Cristo. E assim como estava escrito, um corpo, tu me preparaste, e o Senhor, em corpo carnal, Ele pôde se revelar para cumprir a sua missão e nos dar a redenção. Assim nós agora, como nascidos de novo, somos membros do corpo de Jesus Cristo, determinados para sermos lugar de revelação de Deus, ouvirmos a sua palavra, crermos, e como nós anteriormente lemos, não há mais nada, nenhuma maldição mais daqueles que estão em Jesus Cristo, justificados pelo sangue do Cordeiro, santificados na palavra de Deus. E aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós lemos também as poderosas palavras. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. A partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Também hoje, irmãos e irmãs, nós podemos repetidamente ressaltar: está consumado, aconteceu, e por favor, aceitem em vossos corações a prova que encontramos graça adiante de Deus. Está de fato nisto que agora nós de coração podemos crer o que Deus determinou para esse período de tempo que Ele prometeu. Até o texto do hino: haverá luz no anoitecer. Nós chegamos na hora da meia-noite, do anoitecer, e o retorno do Senhor está próximo. E assim como o irmão Branham, da luz sobrenatural, da nuvem, como lhe foi exclamado, a mensagem que te foi dada será precursora da segunda vinda de Cristo. Primeiramente, como João Batista foi enviado, sendo precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Deixe-me dizer isto em amor, mas em toda clareza. Quem em relação a essa promessa divina, quem não crê nela, e a mensagem que Deus deu pela graça, não aceita e não recebe, não pode pertencer àqueles que serão arrebatados. É impossível de caminhar por próprios caminhos adiante, no engano e na mistura e na confusão permanecerem, e então ser arrebatado. O céu é um lugar santo. Lá não haverá nada mais será ajustado. Lá somente entrará
Santos e bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição. No céu, somente a noiva do Cordeiro estará lavada no sangue do Cordeiro, santificada na palavra de Deus e selada, confirmada no Espírito de Deus e selada para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como em todos os períodos, todas as épocas, todos creram a mensagem que para o seu tempo foi trazida. Assim, nós cremos a última mensagem que vem antes do retorno do Jesus Cristo, chamado para fora, separação, preparação e consumação pela graça e pelo poder de Deus no nosso tempo. E assim, na fé, com corações gratos, tomaremos parte na ceia do Senhor. E eu peço de fato a todos que, como está escrito aqui adiante, cada um, mas prove a si mesmo e então coma. Não está escrito prove o próximo, não está escrito cada um prove a si mesmo e então deixe o cálice e o pão passar ao largo de si. Cada um prove a si mesmo e traga aquilo, o que ele quer dizer ao Senhor. Traga a Ele, diga a Jesus, diga a Jesus. Então, tome parte na Santa Ceia. E a bênção do Todo-Poderoso Deus descanse pela graça sobre todos nós, em o santo nome de Jesus. Amém. Vamos levantar. Eu peço que os irmãos venham para a frente. Pai Celestial, nós estamos aqui, olhamos para Ti, te agradecemos pelo grande privilégio que hoje, em memória de Ti, contigo e uns com os outros, podemos festejar a Santa Ceia. Senhor, Tu és o vencedor do Gólgota, Tu és o nosso Redentor. Na cruz do Gólgota, Tu pagaste um alto preço. Tu carregaste todos os nossos pecados no Teu próprio corpo, lá para cima na cruz. Nos se tornou com dor a consciência que pela doação do Teu corpo e pelo derramar do Teu sangue, o que aconteceu por nós. Todo-Poderoso Deus, Tu nos perdoaste tudo e nos colocaste como agraciados, redimidos. E nós aceitamos isso como pecadores agraciados da Tua misericórdia. Também nós queremos perdoar também uns aos outros tudo e encontrarmos uns aos outros em amor, para que de forma digna possamos tomar parte na ceia do Senhor. Senhor, nós abençoamos agora este pão e todos que comerem dele, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o coro. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O
teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Vamos em orações silenciosas perseverarmos. Alguns aqui que nós podemos ainda orar juntamente. Para que possamos receber aquilo pelo qual oramos. Está escrito que também podemos orar uns pelos outros e crer que Deus nos ouve. Quem quer ser ainda incluído nessa oração? Quem quer? Ó, Deus abençoe. Meu Deus, eu te peço, deixe Romanos 8 a todos, através do Espírito Santo, ser esclarecido e revelado. Aqueles que tu chamaste, tu também os elegeste. A eles destes a glória. Amado Senhor, eu te peço que todos que aceitam agora o perdão dos pecados pelo sangue do Cordeiro, aconteceu e está escrito em Lucas 24, versículo 47, que nós, no teu nome, devemos anunciar o perdão dos pecados. Isto eu faço agora, com a autoridade da palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo. Creiam de todo o coração que a sua culpa e pecado foram perdoados, que estão plenamente redimidos e plenamente libertos e podem ter parte na ceia do Senhor. Sejam abençoados com a certeza da fé em vossos corações. Tomem a ceia do Senhor com corações gratos e também com palavras de gratidão. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. O Senhor diz: tomai e comei. Amém.